Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar no artigo 17. Bons estudos! Considerando as noções a respeito de licitações e contratos públicos, julgue o item a seguir. O processo de licitação também observará as fases de divulgação do edital de licitação, de habilitação e de homologação. Enunciado correto. De acordo com o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, o processo de licitação observa as fases de divulgação do edital de licitação, de habilitação e de homologação, entre outras. Portanto, o enunciado está em conformidade com a legislação vigente. Quanto à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, mais especificamente a respeito dos critérios de julgamento e das fases e modalidades de licitação, julgue o item. O processo de licitação também observará as fases de divulgação do edital de licitação, recursal e de homologação. Enunciado correto. Conforme o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, o processo de licitação inclui as fases de divulgação do edital de licitação, recursal e de homologação. Assim, o enunciado está correto ao mencionar essas fases do processo licitatório. Acerca das noções de licitação pública, julgue o item. A fase de habilitação nunca poderá anteceder a fase de apresentação de propostas e lances. Enunciado incorreto. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase de habilitação pode, mediante ato motivado e previsão expressa no edital, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances. Portanto, é incorreto afirmar que a fase de habilitação nunca poderá anteceder a fase de apresentação de propostas e lances. No que se refere a noções de licitação pública, mais especificamente quanto às suas fases e modalidades, bem como aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item. O processo de licitação observará as fases preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Enunciado correto. O artigo 17 da Lei 14.133 de 2021 estabelece exatamente as fases mencionadas no enunciado: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Portanto, o enunciado está em conformidade com a legislação. Quanto aos princípios, as modalidades e as fases de licitação, julgue o item. Homologação, habilitação e julgamento são exemplos de fases do processo licitatório. Enunciado correto. As fases de homologação, habilitação e julgamento são, de fato, partes do processo licitatório conforme estabelecido no artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Assim, o enunciado está correto. A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o seguinte item. No âmbito do processo de licitação, a fase de habilitação precede a fase de julgamento. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase de habilitação ocorre após a fase de julgamento. A habilitação só pode preceder o julgamento se houver ato motivado e previsão expressa no edital, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a fase de habilitação precede a fase de julgamento. No que concerne à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial, admitida a utilização da forma eletrônica, desde que seja motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e em vídeo. Enunciado incorreto. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a preferência é pela forma presencial, quando a lei estabelece preferência pela forma eletrônica. Acerca das licitações públicas, julgue o item a seguir, quanto às suas fases e modalidades.
A fase da habilitação não poderá anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, ainda que seja expressamente previsto no edital de licitação. Enunciado incorreto. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase de habilitação pode, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes e previsão expressa no edital, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Portanto, é possível que a habilitação ocorra antes dessas fases, desde que atendidas essas condições legais. À luz da Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, julgue o item. A primeira fase do processo licitatório será a divulgação do edital de licitação. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a primeira fase do processo licitatório é a fase preparatória, seguida pela divulgação do edital de licitação. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a divulgação do edital é a primeira fase. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item, no que se refere às fases do processo de licitação. A fase recursal é posterior ao julgamento. Enunciado correto. De acordo com o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase recursal ocorre após as fases de julgamento e habilitação. Assim, a fase recursal é, de fato, posterior ao julgamento. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item, no que se refere às fases do processo de licitação. A fase de homologação é posterior à recursal. Enunciado correto. Conforme o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase de homologação é a última do processo licitatório e ocorre após a fase recursal. Portanto, o enunciado está correto. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item, no que se refere às fases do processo de licitação. A habilitação antecede o julgamento. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase de habilitação, em regra, ocorre após a fase de julgamento. A habilitação só pode anteceder o julgamento se houver ato motivado com explicitação dos benefícios e previsão expressa no edital, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a habilitação antecede o julgamento sem mencionar essas condições. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item, no que se refere às fases do processo de licitação. A divulgação do edital antecede a preparação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase preparatória antecede a divulgação do edital de licitação. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a divulgação do edital antecede a preparação. No que se refere às noções de licitação pública, julgue o item. A licitação na forma presencial poderá ser realizada, de fato, em local distinto daquele em que se cedia a repartição interessada. No entanto, os motivos que justificam tal deslocamento deverão ser indicados. Enunciado correto. Conforme o parágrafo 3º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a licitação na forma presencial ocorrerá na sede da repartição interessada, admitida a realização em outro local, desde que justificado. Assim, é permitido realizar a licitação presencial em local diferente, desde que os motivos que justificam o deslocamento sejam indicados. Portanto, o enunciado está correto. No que se refere às noções de licitação pública, julgue o item. As atividades administrativas internas, indispensáveis à instauração da disputa, serão realizadas na sede da repartição interessada. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021 não estabelece que as atividades administrativas internas, indispensáveis à instauração da disputa, devem ser realizadas na sede da repartição interessada. Não há determinação legal que imponha essa exigência. Portanto, o enunciado está incorreto, pois inexiste previsão legal que obrigue tais atividades a ocorrerem na sede da repartição. À luz da Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, julgue o item.
Em regra, as licitações serão realizadas sob a forma eletrônica, mas pode ser admitida, desde que motivada, a utilização da forma presencial. Enunciado correto. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada. A expressão em regra equivale a preferencialmente, portanto, o enunciado está em conformidade com a legislação ao afirmar que, em regra, as licitações serão realizadas sob a forma eletrônica, admitindo-se a forma presencial mediante motivação. À luz da Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, julgue o item. O processo de licitação deve observar a ordem das fases legalmente prevista, sendo vedada a alteração da sequência das etapas. Enunciado incorreto. Segundo o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, a fase referida no inciso 5º do caput deste artigo, habilitação, poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, apresentação de propostas e lances e julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Portanto, a lei permite a alteração da sequência das etapas sob certas condições, o que torna o enunciado incorreto ao afirmar que é vedada a alteração da ordem das fases. Com base na Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, julgue o item. As licitações serão realizadas obrigatoriamente sob a forma eletrônica. Enunciado incorreto. Conforme o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada. Portanto, não é obrigatório que todas as licitações sejam realizadas sob a forma eletrônica, já que a forma presencial é admitida quando devidamente motivada. Assim, o enunciado está incorreto ao afirmar que as licitações serão realizadas obrigatoriamente sob a forma eletrônica. À luz das disposições da Lei 10.520 de 2002 e da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. A fase preparatória do pregão será iniciada com a convocação dos interessados. Enunciado incorreto. No pregão, a fase preparatória é interna e inclui atividades como a abertura do processo administrativo, elaboração do edital e designação do pregoeiro e equipe de apoio. A convocação dos interessados ocorre na fase externa, com a divulgação do edital. Portanto, ao afirmar que a fase preparatória do pregão se inicia com a convocação dos interessados, o enunciado contraria o procedimento estabelecido pela legislação, sendo incorreto. À luz das disposições da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. As licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, e devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Enunciado correto. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. O enunciado reproduz fielmente o disposto na lei, estando, portanto, correto.